Fala, meus queridos, muito bom dia para todos vocês. Hoje, terça-feira, 3 de fevereiro, e falando no mundo cripto, né? O que foi esse final de semana? Sim, finalmente alcançamos o nosso objetivo, certo? Então, recapitular aqui para vocês aonde estávamos, né? Nós estávamos nessa posição aqui já desde 14 de janeiro, e o nosso alvo final era a perda do fundo aqui. Perdeu, alvo, trade encerrado, e o que a gente teve aqui de presente bônus para nós outros, meus amigos? Simplesmente o toque da linha de boss do semanal. O negócio funciona, né? Se vai segurar aí, eu não sei. Isso aí só Deus sabe. Mas é bom a gente ver que ele toca e ele sente, e é onde normalmente ele repica. Tem muita gente que gosta de fazer trade, inclusive no toque da linha de boss, né? Então é algo interessante. Vou deixar marcada aqui essa nossa linha anterior, que foi onde a gente perdeu, para a gente ficar atento ao que o próprio DXY está fazendo, que é o quê? O Spring aqui. Então manipulou topo, perde fundo. Se manipular fundo, rompe topo, né? Então é isso que é o que a gente está esperando. Logicamente, a gente ainda pode vir aqui embaixo, pode mitigar o order block inteiro, porque a gente está nessa região aqui do nosso semanal, né? A gente tem esse doji aqui inteiro que poderia ser mitigado. Isso aqui é uma defesa do semanal, isso aqui é uma defesa mais importante ainda do mensal, Note que aqui, para quem é conhecedor do Smart Money, vai perceber que isso aqui é o key level, né? Isso aqui é o ponto que o comprador do mensal, cara, não pode perder. Porque se ele perder, ele corre sério risco de devolver todo esse movimento aqui. E é isso que chama muita atenção para as pessoas físicas, né, como eu, como você, porque muita gente pode estar olhando para um movimento dessa forma, pá. Muita gente vai estar olhando assim. E aí é quando a gente vai ver o medo extremo sendo atingido, né? Vamos ver se isso vai acontecer. É o que a gente quer para poder acumular o máximo de posição. Inclusive, como chegou nessa região, que é a linha de boss do semanal, aqui é o último ponto de defesa também do semanal antes dele virar para queda 100%, né? Ele tá brigando aí, tá segurando com os dedos. Então, agora vai ser uma briga de titãs. Ponto que eu não gosto, Isso aqui é um fundo duplo, né? Então, assim, mesmo que eu estivesse comprada, o melhor dos mundos era que ele ficasse aqui um pouquinho namorando, às vezes até pode subir um pouquinho, mas que ele perca isso aqui ainda, porque ele não consumiu essa liquidez. E o interessante para ter o combustível, que é o que a gente fala, qual é o combustível do mercado? É o stop da posição contrária. Qual vai ser o combustível aqui se eu preciso muito que o preço suba, mas eu já gastei todas as minhas balas e eu não tenho mais o que fazer? O que eu tenho que fazer aqui? Eu não consigo mais comprar nessa região. Eu tenho que soltar todas as piores notícias do mundo para a galera sair vendendo. Eu tenho que forçar essa venda aqui, porque quando eu forço essa venda, a primeira coisa que a gente faz é estopar todo mundo que já saiu comprado. Ponto, tá? Segunda coisa que a gente faz é botar todo mundo na venda acreditando naquele pivô. Check. Quando eu botar todo mundo nessa venda acreditando no pivô, aí eu vou pegar aquilo que eu falo para vocês, né? A minha bazuca, e eu vou dar aquele tiro mortal. Porque uma vez que eu dou o meu tiro e eu aproveito e já estopo esses vendidos, eu tenho esse movimento. Você não consegue nem ver na tela, já sai da sua tela. Então, isso aqui, sinceramente, seria o melhor de todos os cenários. Eu gostei que tocou na linha de boss, eu gostei que segurou lá. Para um trade de risco, foi bacana, mas para um trade que eu acredito, para chegar até aquele topo, faltou ainda aquele famoso lema da galera que opera SMC, né? Que é veja liquidez ou seja liquidez. Aí você pode até falar, Yane, mas será que isso aqui já não era liquidez? Cara, até poderia, mas está muito distante da nossa região. Eu queria uma captura de liquidez mais próxima para ficar o trade perfeito. Se for embora, beleza. Mas a gente ainda tem que ter essa pulga atrás da orelha. Não acho. Quem que eu vi falando? Cara, é porque aí agora surgem aqueles gurus que são os caras que tava otimista até semana passada, né? Até, sei lá, que tava traçando, eu acho que eles estavam traçando isso aqui, né? Era isso aqui? Não, era isso aqui que os caras estavam traçando. Pensando que era um canal e papapá, e tinha que segurar aqui, e daqui, meu amigo, aqui era acúmulo e bora pro topo, entendeu?
Agora, com essa quebra da expectativa deles, a gente já tem uma munição bacana aí da expectativa ruim do mercado. Então, o Fear and Greed, ele chegou a bater 14 ali. Vou mostrar para vocês. E eu acho que vocês devem se lembrar, de acordo com todos os vídeos, que todo canal de alta, ele quer se transformar no canal de baixa. Todo canal de baixa, ele quer se transformar no canal de alta, e por aí vai. Então, isso aqui a gente pode estar olhando de forma momentânea para o início de um canalzinho de baixa. Eu gostaria que perdesse realmente isso aqui ainda, para a gente poder trabalhar o stop dessa galera. Ele pode daqui repicar um pouquinho, até pode tocar aqui esse canal, vem até os 86, aí vem, perde para fazer o movimento. Então, eu vou desenhar e a gente marca aqui o tempo no vídeo e vamos ver se aconteceu ou não. Porque, né, eu tô colocando probabilidades e cenários que podem acontecer. Mas se eu soubesse que isso ia acontecer com certeza, eu ia estar mais trilionária, porque eu ia dar all-in, né? A gente não pode dar all-in porque a gente é peanuts perto do mercado. Então é isso daqui, ó, que é o movimento que poderia acontecer. Pá, aí quando ele chega aqui, toca, inclusive, nesse doji, ó, o tanto que ia ser lindo isso aqui. O tanto que ia ser lindo aqui. Aí aqui ele começa. Pá, vamos ver se isso vai acontecer, tá bom? Cenário que eu gostaria. Tá longe pra eu pedir presente de Natal, né? Já pedi tantos presentes de Natal, mas seria bacana. Enfim, vamos falar agora aqui das nossas regiões de curto prazo, porque, querendo ou não, o mercado está em sell-off. Então, a gente tem aqui um semanal que pode ter se posicionado, mas para day trade, para quem gosta de trades curtos, né, a gente tem todas essas regiões vendedoras. Não é porque tocou no semanal, ele se posicionou, que ele agora matou todo mundo, né? Então, a primeira região de venda que a gente tem mais confortável, né, a gente até teve uma aqui ontem, que tocou ali em The Ball 60 minutos, que deu um trade de 12 minutos, foi bacaninha, mas agora trades de 5 horas aqui para vocês, porque a gente fica muito tempo sem se falar. Então, primeira região, 80,542 até 84,024. Depois, 86,125 até 88,230. Depois, 90,490 até 92,538. Eu tenho essas outras regiões para cima, mas a gente ainda vai se falar antes. Não tem compra aqui. Não tem compra aqui se ele voltar nessa região, tá? Eu acho uma compra fraca. A gente até pode ver que a gente inverteu o fluxo. A gente inverteu o fluxo quando a gente rompeu isso aqui. Mas o fato de estar mastigando aqui, pode ser que isso aqui tenha sido somente um rally, uma base de distribuição para cair. Então, essas compras aqui eu acho fraca. Compra mesmo eu vou querer só que quando perder isso aqui, tá bom? A não ser que você já esteja no trade do risco, do toque. Aí a gente está falando de outro cenário, né? Ethereum, da mesma forma, tocou na região do nosso semanal, né? Que era esse ponto aqui, está segurando dentro do POI. Mesma coisa que funciona para o Bitcoin. Agora, regiões de venda que a gente ainda tem aqui, 2.500 até 2.625, depois 2.761 até 2.879, depois 3.062 até 3.172. Está numa região compradora, eu fico com receio de ficar vendendo aqui, por isso que eu preciso do repique para vender. Ripple, cara, Ripple tá a mais forte de todas. Ela e Solana, eu tô até impressionada, porque a mãe foi e os filhos ainda estão lá. Porque todos já perderam, a mínima do ano passado, mas o Ripple não perdeu. Isso aqui meio esquisito, né? Se a gente fosse considerar a máxima dos pavios, beleza. Mas a gente tem ainda um caminho livre aqui para Ripple em 1,1851 até 0,9277. Lógico que todo o cenário muda se o Bitcoin conseguir reverter topos e fundos ascendentes 60 minutos, né? Quer dizer que ele não vai perder e a gente vai buscar por compras em todos eles, uma vez que o Bitcoin tentar reverter pelo menos esse tempo gráfico. Por enquanto, a gente não tem nenhuma reversão. Região de venda 1,7224 até 1,8001. Depois, 1,9620 até 2,0346. E por último, 2,1674 até 2,2788. Solana quase tocou na nossa região do semanal. Eu ainda espero, isso aqui é uma liquidez que ele tá formando também de fundo duplo, né? Então eu ainda gostaria também que forçasse um pouco mais a barra aqui. Não é que eu quero destroçar todo mundo que é otimista, tá? É só porque a gente precisa ver a liquidez sendo capturada ao máximo possível para poder voltar a subir, senão a gente não tem uma expectativa muito bacana. Note, inclusive, que olha aqui, os 5 horas esse MACD muito mais forte do que esse fundo anterior, quer dizer que o repique que acontece vai tentar buscar o reteste desse fundo, tá? Então, muito cuidado aí. Regiões de vendas aqui, 110,58 até 114,31. Isso aqui eu já posso tirar. 122,29 até 126,65. E depois aqui, 135,08 até 141,09. Pendle. O cenário tá, tipo, o mesmo, tá, gente? Mas eu tô comentando pelos suportes aqui com vocês.
quase tocou o nosso suporte semanal aqui, 1,444. Gostaria que tocasse também. Regiões de venda, 1,702 até 1,768. Depois, 1,884 até 1,952 e depois 2,148 até 2,236. E BNB tocou e tocou tocado. Tocou tocado isso aqui. Tocou e assim, consumiu tudo que a gente tinha da região. Foi o primeiro que tocou, inclusive, aqui. Foi no sábado, né? A gente tava olhando. Mesma coisa, MACD funcionando aqui e tá funcionando para todos, tá? Todos estão querendo ser retestados. Vamos ver se vai se concretizar aí. Regiões de venda 79683 até 807,60. Depois 84694 até 863,81. E depois 892,83 até 910,62. Se a gente for olhar aqui o índice de sentimento, achei engraçado, cara. Engraçado. Por isso que eu ainda não tô tão convicta que a queda acabou. A gente tava no sábado, a gente chegou aqui, ó. Não, na segunda, né? A gente chegou em 14. Teve um leve repique e o índice já aumentou. Eu achei estranho, porque se a galera tivesse com muito, muito medo, eles iam ainda estar num medo, assim, abaixo de 15. O ideal pra gente fazer o acúmulo das nossas posições, se você não tem nada abaixo de 20, já te autoriza. Então você pode tá tocando o dedo aí no DCA, tá? Tô brincando, tocando o dedo não. Sempre de acordo com o seu perfil de risco, tá? E sempre de acordo com o percentual que você vai destinar para criptomoedas, né? Não dá para você comprar tudo que você quiser na sua vida aqui. Mas, se você já tem posição, como eu, como outros amigos, o ideal é que seja sempre abaixo de 15, né? 10 aqui, nossa, maravilhoso. Mas por enquanto a gente até teve essa leve alta, leve repique do preço, bem aqui, ó. Leve repique do preço e já aliviou um pouco o sentimento, tá? De toda forma, rolou aí alguns aportes para montagem de posição. E lembrando que montagem de posição, ela funciona um pouco diferente do que um trade, né? A gente não tá falando de trade aqui. Para ter trade de compra, a gente tem que ter pelo menos topos e fundos ascendentes, pelo menos uns 60 minutos para ficar mais seguro, tá? Por enquanto não temos, só temos regiões de venda. Mas isso aqui é montagem de posição. Então, essa montagem de posição, o que eu quero é comprar nessa região, veja, quando o índice de sentimento chega muito, muito profundo. E o que eu quero é vender nessa região. Então, todo mundo que estiver pensando em montar a posição aqui, porque a gente está tentando fazer conforme um institucional faz, todo mundo que estiver tentando montar a posição aqui só vai poder desovar aqui. E a gente não sabe que preço vai ser. Vai ser em 120? Vai ser em 130? Vai ser em 150? Não sabemos. O que sabemos é, tenho um capital destinado para montagem de posição em criptos. Se eu quero montar a posição, eu quero que esteja barato o suficiente para eu conseguir comprar. E aí eu junto região com sentimento. É os dois. Então, tenho que ter o medo, compre ações de canhões, e eu tenho que ter a região, que é a região de semanal. Eu tenho o melhor dos mundos aqui. Só faltou aquele gatilho para falar assim, sabe? Eu não tenho uma expressão para falar o que é esse que é justamente essa captura de liquidez, porque eu vi esse fundo duplo aí. Mas, né, às vezes um relógio, até o relógio tá certo 2 vezes ao dia, né? Pode ser que vai ficar esse fundo duplo aí por muito tempo. Então a gente vai dançando conforme a música. Para fazer trade, eu gostaria que rompesse, né, que perdesse esse fundo duplo para estar mais segura. Para fazer montagem de posição, já estamos com tudo a vapor, combinado? Então é isso, espero que tenham gostado aí do vídeo. Já deixa seu like, compartilha com aquele amigo que tá falando que criptomoedas vai para 50 mil. Compartilha com aquele seu amigo também que infelizmente ele comprou aqui para falar assim, próxima vez você faz daquele jeito, entendeu? E é isso, grande beijo para vocês e até mais.